Amados, bom dia de novo. Amados, bom dia de novo. Constitui para mim, que sou talvez a mais velha da casa, né, Zélia? Essa bênção de vermos várias pessoas justamente na véspera de Natal, preocupados ou então embevecidos por estar junto de Jesus. Sabemos das comilanças da noite e tudo mais, reunião de família, mas é uma bênção estarmos reunidos nesta manhã de amor, justamente trabalhando a religiosidade em nossos corações. Mais uma vez, eu parabenizo aí de coração o Léo, a Fátima, várias pessoas que tiveram a ideia desse ensinamento, aprendizes da fraternidade. Por quê? Porque nós temos sempre que trabalhar isso, a moralidade, o nosso crescimento espiritual não é simplesmente o amar, é o instruir, é caridade e, sobretudo, essa reunião fraterna. A casa espírita é um manancial de bênçãos, pessoas que se reúnem justamente para orar, para pedir, para agradecer. Hoje, na proposta do estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, o nosso dirigente aí, o Léo, ele colocou da página, lição 44, o cego de Jericó. Muito bem. Então, a fala de Jesus, que está em Lucas, e a gente foi lá também no Novo Testamento e viu esta fala: que queres que eu faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. Muito bem. Essas falas do cego de Jericó, essas falas do paralítico de Cafarnaum, essas falas da mulher hemorroísa, são lições que estão nas obras espíritas, principalmente do Chico Xavier amado e do Divaldo Franco, grandes médiuns, grandes criaturas polarizadas com a espiritualidade, e que com essas falas vem para nós lições para prosseguir. Não é só estudar o cego de Jericó, estudar, eu li a história, que queres que eu faça, que eu veja. Não é só isso, é muito mais profundo. Emmanuel, mentor de Chico, hoje já reencarnado, traz essa bênção nas suas obras dessa série Fonte Viva. E então, vamos lá aos trabalhos dessa fala. Essas figuras que eu falei, a mulher hemorroísa, a mulher de Samaria e vários outros que a Amélia Rodrigues trabalha, e nós estudamos já todos os domingos, menos amanhã. Então, é para nós, é para o hoje. Não é só recordar o passado, é o grande convite para que possamos praticar verdadeiramente o cristianismo, seguir as suas falas, nos momentos alegres e nos momentos difíceis. Então, o cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Sim, justamente por isso que eu falei.
É claro que a casa espírita possui vários trabalhos, atendimento fraterno, possui passes, possui grupos mediúnicos, possui cursos, mas sempre pensar nessas 3 possibilidades. Espíritas, amai-vos, sempre amor um para com o outro. Espíritas, instruí-vos, vá aos livros, vá aos cursos, que iremos começar em 2024, né, Sônia? Iremos começar. Vá e pratique a caridade. Não é só ficar no comodismo da nossa casa e o resto que se lasque. Não, nós temos pessoas que ainda têm fome, nós temos pessoas que ainda precisam de agasalho, nós temos mães que precisam da educação dos filhos, entende? Então, aqui o Jacó dizia, esse cego de Jericó: que queres que eu faça, que eu veja? É pequeno. Vamos em frente. No item 2 do livro está lá: informa-se-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava de caminho a caminho, mendigando, cego, e sentindo a aproximação do mestre, pôs-se a gritar, implorando misericórdia. Então, ele, igual Zaqueu, quando soube que Jesus iria passar por aqueles locais ao qual ele habitava, muito pequenininho, subiu num sicômoro, numa figueira, para enxergar Jesus. E aqui a mesma coisa, o cego, ficando sabendo que ia passar aquela figura que o Léo leu, que Chico psicografou, escreveu, ia passar aquela figura fenomenal, aquela figura que até hoje mexe com os nossos corações, aquela figura à qual nós nos encostamos em todos os momentos. Então o cego de Jericó, nessa cidade, ficou desesperado. Eu quero falar com ele, eu preciso falar com ele. E ele ficou afobado e gritava: Rabi, Rabi, me acode, me socorre, Rabi, me socorre. E aí, quando ele sentiu a aproximação de Jesus, ele ficou dessa forma, pedindo, sentado no barranco da estrada do local que Jesus iria passar. E então, aí Emmanuel disse: tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Fica quieto, você não vai ser atendido, porque ele tem muita coisa para fazer. Tentam impedi-lo. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor. Jesus, no Novo Testamento, explica bem, não o atendeu prontamente, ele ouviu os gritos: Rabi, Rabi, me ajude, eu quero enxergar. E quem não tem problema? Eu quero ver. E quem não tem problema? Faleceu a mãe querida, fica desesperado. E quem não tem problema de família? Quem não tem problema na educação dos filhos? É tudo, o mundo está conturbado. E a quem que vamos apelar? A mesma coisa fez o cego de Jericó. E Jesus, ouvindo isso, o que ele fez? Falou para um dos seus assessores, que eram os seus discípulos, que o trouxesse até ele, e trouxeram-no ali, na frente de Jesus. E aí Jesus pergunta: que queres que eu faça? E ele responde: Senhor, que eu veja. E Jesus prontamente lhe disse, está no Novo Testamento: volta a ver, a tua fé te salvou.
Imediatamente voltou a ver e seguiu para frente, glorificando a Deus. Está no Novo Testamento, esse finalmente que aqui não está. Então percebe que Jesus acolheu de pronto, não importava que o povo falasse, cala a boca, fica quieto, não, ele atendeu, como sempre ele atende, porque vocês sabem que no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma fala dele, pedi e obtereis. Tudo que você pedir com fé, com amor, com dedicação, seja qual for o problema, ele vai auxiliá-lo. Então, foi o que ele fez com o cego de Jericó. E aí, seguindo aqui o nosso livro Caminho, Verdade e Vida, que queres que eu te faça? Vai de novo, à frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo a liberdade tão ampla, maravilhosa, o pedinte sincero respondeu isso, Senhor, Senhor, que eu veja. E hoje, 2023 para 2024, quantos mil cegos pelo caminho, mas não cego materialmente falando, cego das coisas da espiritualidade, dos ensinamentos cristãos, cego pela preguiça de estar dentro de um templo cristão, valorizando e tentando seguir as falas do Mestre, que eu veja. Muito bem. E aí, já dissemos que Jesus colaborou com ele. Aí o Emmanuel diz, veja bem, ele nos educa toda hora. O propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. É isso aí. Nós temos, gente, esta sustentação magnífica. Que me perdoe, às vezes, as minhas falas, porque numa hora de aflição, as pessoas procuram, às vezes, a mesa mediúnica, achando que o Espírito vai resolver o seu problema. Não vai, pode te aconselhar, mas se você não estiver conectado com esta figura, Jesus, não tem solução, não tem. Então, aqui o Emmanuel nos chama a atenção clara. Olha, o propósito do exemplo desse cego, honesto e humilde, deveria ser o nosso, o meu, o seu, em todas as circunstâncias da vida. Eu não sei quantas vezes eu pedi para Jesus, para o meu marido com câncer há 17 anos, Jesus, cura o meu marido, Jesus, cura, nem sei. Então, é uma lição para nós, que o Emmanuel trata com muito carinho. E muitas vezes, nós esquecemos dessas riquezas que estão ao nosso redor, gente. A religiosidade, o templo cristão, o catolicismo, o protestantismo, enfim, todas conduzem ao Pai. Mas precisa fazer o quê? Tirar a nossa cegueira, o nosso comodismo. Eu não posso, eu já fiz a minha parte. Eu não vou porque eu tenho que fazer uma comida especial. Eu não vou porque vai chegar visita. Não! Não e não, tem que ser diferente, tem que buscar Jesus, tem que entender desses ensinamentos e tirar da nossa cegueira material e moral
e voltarmos definitivamente à religiosidade. Porque só isso vai fazer com que a gente se sinta realmente seguro, amparado, e a nossa cegueira desapareça, como desapareceu no cego de Jericó. A nossa cegueira moral, para de preguiça. É maravilhoso ter uma casa como a nossa, com 94 anos, hoje no domingo, véspera do Natal, com pessoas amáveis, amorosas, com o João tocando o teclado para nós. É isso que importa, é isso que agrada realmente a Deus. Lógico que a reunião com a família é de suma importância, porque o primeiro templo é o lar, mas faz uma acomodação. Eu estou com um filho só aí, que veio me trazer no centro, e respeita, entende do que eu gosto, do que eu pratico, do que eu sigo. Ele é Hare Krishna, e admira a forma pela qual nós, cristãos espíritas, estamos trabalhando. Para o quê? Para a nossa evolução espiritual. Vamos deixar de ser cegos, vamos ser curados por Jesus, vamos abraçar a causa. Todo domingo das 9 às 10 é rápido, mas vamos nos conectar. Então, é lindo viver tudo isso, e quem estaciona fica nessa dificuldade, nunca encontra amparo em nada, sabe? Desencarna um ente querido, meu Deus, o que eu vou fazer? Não fico sem ela, sem ele. É da vida, vai reencarnar. Ah, mas eu perdi o emprego, acha outro, porque como Maria disse, tudo passa. Essa é a bênção, não é? E aí então, o cego quis enxergar, e nós pedimos discernimento, responsabilidade para as coisas do Pai. Chega, veja como a humanidade sofre, como tem pessoas completamente desarvoradas diante das problemáticas da vida. O Pai, Deus, sabe muito bem o que cada um precisa. Interessante que a gente não pensa isso quase. Deus sabe tudo. A inteligência suprema sabe tudo das suas problemáticas e das soluções. Muito bem. E aí, estamos entendendo dessas situações. E então, nós podemos lembrar aqui a figura, antes de continuarmos o texto, do nosso querido Eurípides Barçanufo. Veja bem, se Zaqueu subiu até aquela figueira para ver Jesus, se o cego pediu e recebeu a bênção, veja bem a colocação de Jesus diante de nós. Eurípides Barçanufo, chamado o apóstolo de Sacramento, maravilhoso, reencarnação de Rufo, da série do Chico Xavier, estava sonambulando, sentado na sua cadeira, e deu uma descansadela. De repente, ele sentiu sair do seu corpo. O seu espírito sai. Ele ali na cadeira. E então, o físico. E ele depara ao longe, num lugar ermo, com muito verde, um homem debruçado, sentado, mas debruçado assim. E ele vê e vai até esse homem. Quando ele chega em desdobramento, ele vê Jesus. E ele fica tão feliz que quer beijar os pés de Jesus, abraçá-lo. E Jesus continua triste e chorando. E ele diz: mestre, por que o Senhor está chorando?
meu filho, porque tantas coisas passamos para a humanidade e a humanidade ainda não me encontrou. E aí, por quê? Porque dos meus ensinamentos, olha o cego de Jericó, dos meus ensinamentos, a humanidade não tem se preocupado. Tem se preocupado com o materialismo atroz, a melhor casa, o melhor carro, a melhor fortuna, viver os prazeres da carne, as paixões desnecessárias. E por isso eu choro. Não, mestre, não faça isso. Nós vamos seguir o Senhor, nós vamos orar, nós vamos prosseguir. E assim se falando, Jesus levanta, coloca a mão na cabeça de Eurípides e diz: segue em paz. Ele volta ao seu corpo carnal, Eurípides, e prometeu a si mesmo nunca mais deixar de praticar a caridade. E por isso ele é considerado o grande de Sacramento, o apóstolo de Sacramento. Terminou os seus dias como? Cuidando de quem tinha peste bubônica, que todos morriam, e ele só se deitou para morrer. Então, veja bem, Jesus falou com ele que a humanidade não segue os seus ensinamentos e por isso estava triste. É uma lembrança só. E aí, da nossa fala aqui, dentro do nosso livro, veja bem, mergulhados, é o Emmanuel que diz, na carne ou fora dela, somos às vezes esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Sim, quantas e quantas mães vão ao educandário solicitar uma vaga, mas o que faz a senhora? Trabalho nisso, reciclagem. E seu marido? Não faz nada? Ele bebe, ele se droga. Aí, são tantos esmolando na estrada. E também nós esmolamos. É só aparecer uma dor que a gente corre atrás dele, não é? E aí, nós lembramos rapidamente que esse sofrer não é só na matéria densa. O Valadares fala muito bem de André Luiz, que depois que desencarnou, ficou 8 anos nas zonas inferiores. Por quê? Porque ele era um orgulhoso, porque de vez em quando tinha suas bebidas, porque não atendia o povo de uma forma solícita, cobrava muito, só de uma mulher que ele não cobrou. E então André, o Clarencio estava sempre perto dele, que é um mentor espiritual, mas ele nunca focava Deus e nem Jesus. Até que passado 8 anos, esse cego de Jericó, que é o André Luiz, acordou. Jesus, me socorre. Clarencio estava do lado e já o levou para o nosso lar, que é uma das casas, um dos lares na espiritualidade. E aí ele se tornou o grande André Luiz, que, através do Chico Xavier, fez as 13 obras sensacionais sobre a vida espiritual e que nós ainda não conhecemos tais obras, a não ser o Léo, que deu o curso e o pessoal assistiu. Então veja bem, nós vamos perceber, lembramos o caso de André Luiz, mas de tantos outros. Da mulher hemorroísa, a mesma coisa. Ela caminhava e queria sarar daquela hemorragia de 12 anos. 12 anos.
até que ela consegue tocar nas vestes de Jesus. E Jesus disse: Pedro, alguém me tocou. Como? Não, tem tanta gente, o Senhor está enganado. Não, alguém me tocou. Por quê? Uma energia saiu de mim. Então, também ela ficou curada através da sua... E Jesus disse, quando conversou com ela: o Senhor me curou, muito obrigado, muito obrigado. Não, a tua fé te curou. Segue e não peques mais. No sentido da moralidade. Quando a criatura bebe, satisfaz a matéria. Droga, satisfaz a matéria. Come, satisfaz a matéria. Tem os destrambelhos sexuais, trai, é da matéria. Mas a hora que deixa o corpo, e aí, como diz, acho que a Rosane, será que vamos encontrar as portas abertas? Será que vamos ter alguém que nos dê a mão? Então, deixemos de ser o cego de Jericó e trabalhemos a moralidade, o amor e a luz. Em frente. E aí Emmanuel diz, o Léo está seguindo lá, eu sei. Chama-nos a vida, o trabalho apela para nós. Falando com Jesus, abençoa-nos a luz do conhecimento. Mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. Exato. Eu não vou ao centro hoje, que é domingo, véspera de Natal. Nossa, porque eu tenho que pôr a leitoa para assar. Porque não sei. Gente, vamos acordar, sair dessa cegueira material. Vamos trabalhar a nossa espiritualidade. Vamos nos conectar no bem, na luz, no amor. Tudo será resolvido e passará. O trabalho apela, a coragem de sair da estagnação é que é difícil. Então, eu posso falar, eu já tenho 85 anos, já fiz minha parte. Não tem isso. Trabalhar até com os joelhos desconjuntados, falou Paulo, não tem isso. E lembrando Paulo, Jesus fala para ele: Paulo, Saulo, por que você me persegue? Ficou cego. Quando ele recobra a visão, através do Ananias, ele se tornou o 13º apóstolo maior que Jesus já teve, através das suas cartas, através dos seus ensinamentos. Houve o recomeço total. E esse recomeço, todos temos o direito. Uma pessoa erra. Mas o dia que ela resolve mudar, ela muda, ela recomeça e ela é abraçada por Deus e por Ele. Então, aí nós não podemos esquecer que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz, e quem estiver comigo não estará em trevas. E quando ele fala aqui também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a Deus, senão por mim. A fala é clara. Só que, muitas vezes, nós ficamos, não pensamos nisso. Nossa, mas eu vou no centro, eu assisto uma reunião mediúnica, eu faço, já está bom. Não é. Tem que haver um despertar na sua alma, no seu ser, para amar, instruir e praticar a caridade. A caridade da mesa mediúnica é ótima. A caridade para com os outros cegos de Jericó também é ótima. Façamos a nossa parte.
E aí, então, vamos aqui no prosseguindo com Emmanuel, que já fez esse convite para Jesus. Jesus, convida-nos para a vida verdadeira. Até quando? E quando, olha só, e quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com o Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Mas é assim, é o que eu disse. Você tem um problema, você pede, ai, que os espíritos protetores me ajudem, ai, que Jesus me proteja. Mas escuta, você ama, você estuda, você pratica caridade, está aí. Você reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pela força que faz para domar as más tendências que trazemos de outras vidas. É bonito olhar a mulher do outro, mas olha para a sua. É bonito comer gostoso, mas vai comer verdura. Então, gente, são ensinamentos que ao longo da vida, aqui, o Emmanuel passa para nós. E aí, nesse último capítulo, ele diz: por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado aqui por Lucas, porquanto não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas, de pedidos. Não, faça a sua parte, a cada um segundo suas obras. Você sabe, na sua consciência, o que é correto e o que é incorreto, o que pode, o que não pode. Você sabe, não é difícil ver isso. Não é necessário pedir ao Mestre que tudo ajuda, cura gatinha, faz isso. Não, você vai fazer as coisas necessárias de acordo com o seu ensinamento. Não é só pedir, mas vai entrar a parte do merecimento. Será que temos? Será que estamos fazendo o que é preciso? Então, terminando, ele diz assim: basta lhe peçamos o dom de ver, porque nós somos o cego de Jericó. Nós não estamos enxergando essa parte maravilhosa que são os ensinamentos do Cristo. Não, uma preguiça total, absoluta. Então, basta lhe peçamos o dom de ver, sair dessa preguiça com a exata compreensão das particularidades da nossa evolução. Você está reencarnado para evoluir. Você hoje é melhor que ontem e amanhã você vai ser melhor que hoje, porque a vida continua. E aí ele diz que o Senhor, portanto, nos faz enxergar todos os fenômenos e situações, pessoa e coisas com amor e justiça. Está lá no terceiro livro, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Veja bem, lei de justiça, amor e caridade. Você é justo com o seu funcionário? Você paga corretamente? Você dá a sua folga? Veja bem. Amor, você ama essa criatura que está do seu lado, que é uma simples funcionária? Será que você ama como eu amo a senhora? E caridade, será que você faz? Reflete, reflete. E aí ele disse: se assim fizermos, possuiremos a nossa alegria imortal. Não é alegria só agora na matéria, é uma colocação imortal. Então, visão clara, esforço de caminhar, alegria imortal por nós e por outros.
seguir sempre amando. E que peço a Deus, a Jesus e aos abnegados que possamos assumir a responsabilidade de estudarmos um pouco aos domingos. Isso é para a vida. Isso não é no corre-corre de uma reunião que fazemos na segunda-feira com o Evangelho rapidinho, não é, Léo? Isso é estudar, é introjetar, é levar desse ensinamento do cego de Jericó para a sua vida. Saia da cegueira, das maledicências, das tristezas, etc. O meu carinho, bom dia.